Amém, irmãos? E nós vamos então aí para o terceiro vídeo, né? Lembrando aí que nós estamos estudando a lição de número 9, será ministrada nesse domingo, dia 31 desse mês corrente. E a lição 9 fala sobre a alegria e gratidão ao Senhor, que resultam da palavra de Deus. Estamos estudando. Lição da editora Betel. Tem como seu comentarista Bispo Samuel Ferreira. Neemias é o assunto que está em pauta, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Nesse terceiro tópico, nós vamos estar falando, sobre a gratidão e a alegria pela providência de Deus. Desde já, quero convidar você que está chegando pela primeira vez em nosso canal a conhecer o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, compartilhar esta mensagem, pois tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Sem mais delongas, vamos aqui para o terceiro e último vídeo nesse terceiro tópico. Gratidão e alegria pela providência de Deus. Quando os judeus de Jerusalém ouviram a leitura da lei, começaram a chorar, entristecidos pelo estado em que estavam. Porém foram exortados pelos levitas a enxergar aquele dia como um dia santo, ou seja, um dia para se alegrarem e se sentirem gratos pelo favor de Deus. Então a providência, meus queridos, de Deus é o cuidado constante do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Em Neemias, aqui no capítulo 8, o povo reconheceu que tudo o que estava acontecendo era fruto, sim, da ação divina, era fruto da ação de Deus. É interessante entendermos que o Deus aqui é ofertado a Deus esse culto pelo fato de que eles passaram a entender que foi Deus que os sustentou no passado, que foi Deus que trouxe a restauração no presente e lhes deu também a esperança para o futuro. Então a alegria e a gratidão são coisas que caminham juntas. Quem reconhece a providência de Deus aprende a viver enfrentando anos de sofrimento, mas agora entendendo que o Senhor nunca, jamais os abandonou, em meio àquelas situações. Por isso a gratidão ela não deve existir apenas nos momentos de abundância, mas também durante os processos difíceis da vida. Quando o crente entende que Deus continua cuidando de tudo, nasce dentro dele uma alegria espiritual sustentada pela confiança no Senhor. Lembra quando Jó perdeu tudo? Ele disse: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Deus deu e agora Deus tomou. Mas para sempre seja louvado o nome do Senhor. No tópico 3.1 vai falar sobre o princípio da gratidão. Gratidão é tirar o olhar do que não temos ou perdemos ou ainda não alcançamos e manter o foco no que Deus nos ajudou a conquistar. A gratidão moveu o coração de Davi, embora usufruindo de conforto e riqueza. Ele não se esqueceu de que Deus o fez chegar ali, por isso planejou construir um templo para honrar o seu nome. O salmista ensinou o caminho da gratidão. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor e agora, na presença de todo o seu povo. Assim, a gratidão é mais do que um sentimento, é um princípio espiritual que deve ser assimilado e colocado em prática diariamente. Queridos irmãos, a gratidão, entendemos aqui, que é um princípio espiritual.
demonstra reconhecimento pela bondade de Deus. Coração grato, ele entende que nada acontece apenas pela capacidade humana, como já falamos em outro vídeo, mas pela misericórdia e providência divina. Na Bíblia Sagrada, a gratidão sempre esteve ligada à adoração, reconhecimento e à humildade diante da presença de Deus. O povo, em Neemias capítulo 8, celebrou e compreendeu que Deus havia agido em favor deles. Eles não atribuíram a vitória apenas aos seus esforços, mas reconheceram a mão do Senhor em todo o processo que eles enfrentaram. Sendo assim, o crente grato, ele aprende a valorizar aquilo que possui, mantém viva a sua fé e não vive dominado pela murmuração. A ingratidão, ela endurece o coração, mas a gratidão, ela aproxima o homem de Deus. O apóstolo Paulo mesmo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele deixou-nos uma recomendação: em tudo dai graças. Isso significa isso significa não agradecer apenas pelas coisas boas, mas confiar naquilo que Deus continua fazendo, até mesmo nos dias difíceis. A gratidão, ela transforma a maneira como o crente enxerga a vida e fortalece a sua comunhão com Deus. No tópico 3.2, o bispo Samuel Ferreira vai falar sobre a gratidão motiva o culto a Deus. A gratidão define a atitude do crente em relação ao culto a Deus. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orarem, antes de pedir o pão de cada dia, ele os ensinou a louvar a Deus e reconhecer a sua grandeza. A oração do crente deve ser constante, cheia de gratidão, e além disso, ao cantar hinos de louvor a Deus, devemos ter o coração grato. A falta de interesse pelos cultos, somada a uma atitude irreverente na casa de Deus, é totalmente incompatível com um ambiente onde a gratidão domina os corações. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 18, texto que nós lemos, que nós citamos aqui nesse tópico anterior. Então, o verdadeiro culto, ele nasce de um coração que reconhece quem Deus é e também reconhece acerca daquilo que Deus ele faz. Em Neemias capítulo 8, o povo ouviu a palavra, adorou o Senhor, celebrou com alegria, porque entenderam a fidelidade do Senhor Deus. A gratidão, irmãos, é tão importante que ela produz uma adoração sincera, um louvor verdadeiro e uma entrega voluntária diante de Deus. Quem reconhece os cuidados do Senhor não adora por obrigação, mas por amor e por reconhecimento. O Salmo 100 já declara uma grande verdade: entrai pelas portas dele com gratidão. Ou seja, entrai pela porta dele com alegria. Isso revela que a gratidão deve ser a porta de entrada da adoração cristã. Um coração ingrato, irmãos, perde a sensibilidade espiritual, mas o coração agradecido a Deus, ele valoriza a presença de Deus, reconhece os livramentos diários e ele transforma bênçãos recebidas em adoração ao Senhor. Então, o culto verdadeiro não é apenas externo, ele começa dentro da alma e não dentro do templo. Quando o homem ele reconhece que Deus continua sendo bom, fiel e misericordioso, então automaticamente a vida de comunhão, a vida de alegria, gozo e paz no Espírito Santo, irmãos, acredite, é ativada sobre a vida desse cristão. E aí no tópico 3.3 vai dizer que a gratidão é um princípio cristão. Quando os filhos de Israel se ajuntaram para ouvir as palavras da lei de Deus, eles se entristeceram e começaram a chorar, demonstrando quebrantamento e contrição, possivelmente por
trazer à lembrança os pecados cometidos e terem se afastado dos mandamentos e da lei do Senhor. Trata-se de uma reação positiva, pois não estavam indiferentes à situação, mas agora deviam se alegrar pela renovação do relacionamento com o Senhor, que os tinha permitido retornar do cativeiro. Chegara o momento de ação de graças e louvor com abundância de alegria. Fiquem alegres e contentes, era a ordem. Deuteronômio capítulo 16 e o versículo de número 15. Então aqui a gente entende que a gratidão ela faz parte da identidade do cristão. Quem compreende o valor da salvação, como também o amor de Deus, aprende a viver agradecendo. O cristão ele passa a entender que ele foi alcançado pela graça, ou seja, um favor imerecido. Não merecia, mas foi alcançado. Ele foi perdoado e ele é sustentado pela misericórdia que vem de Deus. Por isso, a gratidão não deve ser apenas uma atitude momentânea por causa de bens materiais ou de algo que acontece de bom em nossas vidas, mas deve ser um estilo de vida. Em tudo nós devemos dar graças. É isto que a Bíblia nos diz. A Bíblia mostra que Jesus frequentemente agradecia ao Pai, sabe, deixando um exemplo para os seus discípulos. A vida cristã saudável, ela sempre foi marcada por reconhecimento constante da bondade divina. Então, o cristão que procura ser grato a Deus, ele vive com mais humildade, ele aprende a confiar em Deus e ele enfrenta as dificuldades com uma esperança na alma. Enquanto a murmuração ela enfraquece a fé, a gratidão, irmãos, ela fortalece a nossa alma. Lá em Colossenses, Colossenses, capítulo de número 3, versículo 15, a Bíblia declara: sede agradecidos. Então, isto nos mostra que a gratidão ela não é opcional para o crente, mas é um princípio que deve acompanhar toda a nossa caminhada espiritual. Vamos ler aqui a conclusão para a gente finalizar, que diz assim: como resultado da reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo, a alegria e a gratidão são parte da vida dos discípulos de Cristo. Para isso dependemos da ação do Espírito Santo e do contínuo contato com as Escrituras. Assim, nossas reuniões serão marcadas por momentos de alegria, cânticos espirituais e gratidão ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Neemias, no capítulo de número 8, ele nos ensina que a palavra de Deus produz a transformação, a alegria e gratidão dos nossos corações, nos corações daqueles que recebem a sua palavra com sinceridade. O povo começou chorando, mas terminou celebrando, porque compreendeu que Deus ainda estava cuidando deles. A palavra trouxe o arrependimento, restauração e fortalecimento espiritual. E isto faz nós entendermos que a verdadeira alegria vem de Deus, que celebrar é reconhecer a fidelidade do Senhor, que a gratidão fortalece a nossa comunhão com Deus e a providência divina sustenta os seus filhos em todos os tempos. Como eu sempre digo, nos faz entender e discernir os tempos espirituais. A frase "a alegria do Senhor é a vossa força", ela continua atual para a vida do cristão nesses dias. Quando o crente ele vive alimentado pela palavra, cheio do Espírito Santo e com o coração agradecido, ele encontra forças para vencer as lutas da caminhada cristã. A alegria e a gratidão não dependem das circunstâncias da vida, mas da certeza, irmãos, de que Deus continua presente, governando e cuidando de tudo. Eu espero ter sido útil
nesta mais uma lição de número 9, que Deus possa abençoar a todos através da edificação da palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe e até uma próxima lição, querendo Deus.